Ó, tem que dizer que tá ótimo hoje pra gente fazer essas gravações. Eu não sei o que tá acontecendo, acho que eu acordei com o pé esquerdo, não sei o que aconteceu, mas eu tive que parar subitamente outro vídeo porque minha gata estava presa dentro do guarda-roupa e eu nem sabia que ela estava lá. Será que faz muitos dias que ela tá lá? Tô brincando, gente, senão eu vou ser denunciada aí por maus tratos. Mas eu não sabia que ela tava lá. E daí ela começou a gritar e daí eu tive que parar o vídeo, mas a gente vai dar sequência. No momento ela está aqui sentadinha no meu colo, eu não vou mostrar pra vocês, senão ela vai começar a meter o louco. Mas até o final dela eu mostro. Ninguém pediu pra ver, né? Então tá bom, continuando. Então, recapitulando, gente, mais uma vez. Ai, me perdoem. Tá difícil hoje, não sei o que tá acontecendo. A gente tava falando de abalos sísmicos, né? E o fato de poder ou não acontecer um abalo sísmico no Brasil, certo? E a gente discutiu já que pode, devido a acomodações das camadas rochosas e não propriamente dito choques de placas tectônicas, tá? Alguns epicentros já registrados no Brasil. E agora a gente começa a falar de abalos sísmicos em áreas oceânicas, tá bom? Então, gente, na verdade, a teoria é a mesma, certo? Então, ocorre aqui o choque entre duas placas tectônicas, há uma liberação de energia muito grande, tá? E essa liberação de energia, ela vai sendo transmitida a partir de ondas até ela chegar na superfície. De novo, o momento aqui que ocorre o choque dessas placas é chamado de hipocentro, e aonde ela atinge na superfície é chamado de epicentro, tá? A questão é que quando você tem mar aqui, na superfície, você vai ter o deslocamento vertical de água, que daí a gente vê aquelas imagens, né, de vídeos aí de tsunamis, né, de ondas enormes que são assustadoras, né? Então, ó, o primeiro registro que a gente teve, né, não que não tivesse tsunamis antes, tá? Mas o primeiro registro que a gente teve sobre tsunamis foi em Chiloé, no Chile, uma região chilena. E olha só, começou a ter terremotos, né, na cidade do Chile, e a população pensou o seguinte: bom, se tá tremendo a terra, vamos pro mar. E daí, quando passar o terremoto, a gente volta. E daí eles erraram rude, porque eles foram pro mar e aconteceu os tsunamis. E acabou morrendo um monte de gente, tá? Então, qual que é o problema dos tsunamis, né? A gente não sabe como reagir a um tsunami, até mesmo um terremoto, tá? Só que quando você começa a ver aquelas ondas enormes, né? O que, que seria o mais correto fazer? Você ir para as regiões mais altas do terreno, né? Para você conseguir fugir da água ali. Mas as pessoas elas ficam desesperadas, né? Eu vou até colocar aqui um videozinho para vocês verem do que aconteceu no Japão, para vocês, né? Um material a mais para vocês terem aí. E que é muito rápido, gente. É muito rápido. Não é aquela coisa que você fica assistindo a onda chegar. O volume da água invadindo o continente é muito rápido. Então as pessoas elas ficam sem reação de como reagir. E por isso que às vezes que o número de mortes é muito grande, né? Em relação aos tsunamis do que terremotos, às vezes. Certo? Muitos alunos falam para mim, professora, né? Com tanto de tecnologia que a gente tem hoje e tal, não dava para a gente saber quando vai acontecer um tsunami, né? É complicado, porque ó, pensem aqui comigo, ó, eu vou voltar aqui algumas imagens, tá? Por exemplo, tudo isso daqui é limite de placas, pessoal. Olha aqui, ó, essa parte pretinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem, tudo isso aqui é limite de placas, certo? Como que a gente vai saber aonde que vai chocar? Olha aqui a extensão, né, do limite dessa placa. Não tem como a gente saber se vai chocar aqui, se vai chocar aqui, se vai chocar aqui, se vai chocar aqui. Então é muito difícil fazer o monitoramento, tá? Aqui, ó, nessa região dos Estados Unidos, que tem a falha de San Andreas, eles até têm GPS aqui de grande e alta precisão, tá? Para fazer o monitoramento dessa falha aqui. Só que o problema é que, né, eu não sei, eu acho que eu não comentei no início da aula, esqueci de falar, tá? Mas quando foram fazer, né, os estudos do interior da Terra, os primeiros a tentarem a fazer estudos sobre o interior da Terra foram os soviéticos, né? E eles conseguiram cavar um buraco de 13 quilômetros, tá? Foi o máximo que eles conseguiram chegar. Então, quando a gente vai lá olhar lá no início da aula, por exemplo, quando a gente olha aqui a extensão de cada camada, a gente vê que 13 quilômetros, pessoal, a gente tirou uma casquinha da Terra, tá? Por que só até 13 quilômetros? Porque é muito quente e a pressão é muito grande. Então, a gente não tem material suficiente para suportar elevadas temperaturas e pressão, tá?
Então, o que que isso tem a ver com o que eu tô falando? O que eu quero dizer é que esses GPS, eles até podem fazer, né, o monitoramento aqui dessas áreas. Só que vocês concordam comigo que eles estão fazendo monitoramento de uma parte muito ali próxima da superfície. E o choque da placa pode acontecer em áreas de elevadas ali profundidades, né, 70 quilômetros, por exemplo. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer o monitoramento de quando vai ocorrer esses terremotos, esses tsunamis. E por isso que às vezes é tão devastador, tá? Então, o que que acontece, gente? No momento que acontece o choque dessas placas no oceano, em alto mar, não tem problema, porque vocês pensam que em alto mar você não tem obstáculos. É como se tivesse ali aquela área, o mar mais esparramado, né? Existe uma área maior ali para essa onda propagar, tá? Então, geralmente, em alto mar, elas têm menos que 1 metro de altura, certo? Só que a velocidade delas, gente, é de 800 quilômetros por hora, né? A velocidade aí de um avião, né? Então, é uma velocidade muito forte, tá? Então, a gente fala que em alto mar não tem muito problema, porque ela tem ali espaço para ela propagar, tá? O que que vai acontecer? O problema, né? Quando elas começam a chegar próximos do continente, tá? Em direção do continente diminui a área, tá? E também tem uma série de obstáculos que faz com que essas águas vão ficando mais violentas, tá? Então, as ondas elas podem chegar ali até 20 metros e a velocidade ainda gira em torno aí de 70 a 80 quilômetros por hora, tá? Então, além delas terem velocidade ainda superior e também a altitude dela, a altura dessas ondas serem grandes, né, 20 metros de altura, a extensão delas também é muito grande, pessoal. Estima-se aí que essa aqui que aconteceu no Japão, as ondas tinham 2,5 quilômetros de extensão. Imagina uma onda de 2 quilômetros de extensão, né? O que que a gente pensa quando a gente tá vendo uma onda muito grande? Você, vou furar essa onda aí, né? Eu que sou pequenininha, vivo furando onda, porque senão eu me afogo o tempo inteiro, tá? Então, o que a gente pensa? Vou boiar. Você boiar, você vai morrer. Você vai furar a onda, você tem que furar uma onda aí de 2 quilômetros, né, de extensão. Então as pessoas ficam apavoradas, elas não sabem o que fazer, tá tudo inundando, a casa delas tá indo para água abaixo. Então o tsunami, infelizmente, ele é muito mais devastador que os outros tipos aí de fenômenos, tá? No caso que aconteceu no Japão, então, teve 11 mil mortes e 9 graus aí que foi de intensidade na escala Richter, tá? O Japão, como eu comentei com vocês, eles já é uma região que é acostumada com esses tipos de fenômenos, mas neste caso aqui foi muito forte. Mas eles levaram em média aí 2 semanas para se recompor aí. Imagine se acontecesse no Brasil, quanto tempo a gente ia demorar, né? Então, eu sempre digo, né, que o Brasil, ele é realmente abençoado, se pode ser assim dizer, né? Porque a gente não vai ter furacão, a gente não tem tornado, a gente não tem choque de placas tectônicas, né? Porque a gente está no centro da placa. Eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês, por sinal, né? O fato do Brasil não ter esses fenômenos é porque a gente está no centro da placa tectônica. E como eu comentei com vocês, esses fenômenos ocorrem mais nos limites, né? Ó, o Brasilzão aqui, ó, no centro da placa, né? Então a gente não tem tsunami, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, mas a gente tem o quê? Político corrupto que acaba ferrando nosso país do mesmo jeito, né? Então ainda bem que esses fenômenos não acontecem no nosso país. Porque senão a gente estava lascado mesmo. Voltando. Vulcanismo. Entenderam? Então, ó, já vimos tectonismo. Difícil, tá? Concluir essa aula, mas a gente já viu tectonismo. Vimos abalos sísmicos e agora a gente vai para vulcanismo, tá? Pessoal, vulcanismo nada mais é que extravasamento de lava, tá? Não necessariamente você precisa ali ter o cone vulcânico para chamar de vulcão, certo? Se você tem ali uma área que tem extravasamento de lava, ali é uma área de atividade vulcânica. Ou a gente fala de hotspots, tá? Que são os pontos quentes na Terra. Então, o que que acontece? Vocês vão perceber que também vulcanismos eles vão acontecer de forma mais predominante em encontro de placas tectônicas, em limites de placas tectônicas. Não necessariamente sempre, porque em algumas regiões pode acontecer deles conseguirem, pelas falhas da placa tectônica, o magma vai subindo, vai subindo, vai subindo e tem o extravasamento, tá? Mas é mais difícil, tudo bem? Então, o que que acontece, galera? Ó, nessa imagem aqui, ó, a gente vê duas placas tectônicas se chocando,
tá? E o que que acontece? Essa placa aqui está sofrendo subducção, lembra? Uma placa se volta para o magma e a outra soergue, tá? No momento que ocorre aqui a subducção, há um aumento de pressão muito grande nessa região aqui, ó, porque você está tendo destruição de rocha. É como se você estivesse aumentando o volume nessa região aqui do magma, tá? Então, por conta dessa aumenta de pressão, o magma ele vai encontrando ali as falhas da placa tectônica, as fraturas do vulcão, até que ele extravasa, tá bom? Que daí tem o extravasamento de lava. Existem os vulcões, né, que eles são os explosivos e os não explosivos, tá? Por exemplo, o Krakatoa, que a gente vai falar sobre eles, ele é um vulcão explosivo, ou seja, é aquele vulcão que a gente conhece mesmo, que, né, tem aquela explosão, né? Antes a gente fala que o vulcão, ele fuma, né? Sai as fumaças primeiros, aqui as cinzas que são extremamente tóxicas, tá? E daí, depois tem o extravasamento de lava. E tem alguns vulcões que só tem o derramamento de lava de forma sutil, né? Que a gente fala que não é dessa forma explosiva que a gente conhece, que é o Kilauea do Havaí, tá? Eu não sei porque eu já fiz essa aula tantas vezes, daí eu não sei em qual slide tá e qual não tá. Mas esse não está. Mas tem um que eu comparo, o Krakatoa, se vocês puderem fazer essa pesquisa aí na casa de vocês, né? Comparar o Krakatoa, por exemplo, que é um explosivo com Kilauea no Havaí, que ele é um vulcão não explosivo. Então só tem ali o derramamento de lava de forma bem calminha, né? É bem bonito, por sinal, eu gostaria muito de conhecer esses lugares que tem aí. Quer morrer, professora? Acho que sim. Então, gente, aqui a gente vê o extravasamento de lava. O extravasamento de lava aqui também pode acontecer nessas regiões aqui no Brasil, no Brasil não, no Japão, tá? Lembrar que o Japão ele é um conjunto de ilhas vulcânicas, tá? Então, o Japão, por ele estar no encontro de 3 placas tectônicas, né? Vamos achar o Japão aqui. O Japão tá aqui nessa região aqui, ó. Mentira, aqui. Certo? O Japão está no encontro dessas 3 placas tectônicas aqui, certo? Então, é muito comum esse tipo de evento lá, vulcanismo, terremotos e os tsunamis, certinho? E também acontece, gente, o extravasamento de lava em separação de placas tectônicas. A gente já falou isso lá no início da aula, né? Não tem a formação das dorsais mesoceânicas, né? Então, as placas, elas se separam, o magma, ele sobe e se solidifica, tá? Então, isso também é considerado vulcanismo. Eu coloquei aqui o caso da Islândia, porque a Islândia, ela está num encontro num local de separação de placas tectônicas, né? Então, tá aumentando centímetros por ano a ilha da Islândia, porque separa-se as placas aqui, tem o extravasamento de lava, se solidifica e começa a fazer parte aí da ilha, tá? Então, ela tá expandindo aqui o tamanho dela por conta disso, certo? E é muito engraçado não, mas curioso, a Islândia, ela utiliza dessa instabilidade geológica para a economia dela, né? Então, toda a ilha da Islândia, ela usa de produção energética geotérmica. Então, ela utiliza do calor aí do centro da Terra para gerar energia para eles. Bem, país rico. Então, ó, quando a gente olha aqui de novo, ó, vulcões ativos, e eu vou destacar para vocês aqui o cinturão de fogo, que a gente fala que é essa região aqui, que parece uma ferradura, certo? Porque é onde que se concentra a maior quantidade de vulcões ativos no mundo. Estima-se que tem aqui mais ou menos, eu sou péssima de número, daí eu tenho medo de falar e tá errado, mas aproximadamente 2.000 vulcões ativos nessa região aqui, e é chamado cinturão de fogo por conta disso, porque tá pegando fogo, tá certo? E olha aqui, ó, o Japão se ferrando nessa regiãozinha aqui, tá? No Brasil, galera, tem ou não tem um vulcão, tá? O que acontece? O Brasil, a gente tem os vulcões inativos, né? Ou seja, em que épocas, né, períodos anteriores até havia aí um extravasamento de lava, mas hoje todos eles estão inativos, tá? Essa imagem que eu coloquei aí para vocês, o que aconteceu?
No momento, né, da separação, deixa eu mostrar aqui, ó. Ih, fiz cagada. Vou mostrar aqui para vocês. No momento de separação que houve aqui, né, entre a África e a América do Sul, houve um intenso extravasamento de lava, principalmente na região centro-sul do Brasil, tá? Então, a gente tem sim resquícios de extravasamento de lava no Brasil, que é o que a gente chama de derrame de trap, tá? E ele é, para quem já foi nas cataratas de Iguaçu, vê, né, as cataratas, vocês percebem que como se fossem degraus, tá vendo? Tudo isso daqui, gente, foi derramamento de lava que houve há muito tempo atrás e eles ficaram nesse formato aqui de degrau, tá? Então, nessa região centro-sul do Brasil, a gente tem sim, né? A gente pode falar que houve derramamento de lava, certo? E deu a formação desses degraus aqui de basalto, tá? E é muito engraçado que vocês daí conseguem fazer essas associações, né? Na nossa região, principalmente São Paulo, a gente não tem muita produção de café. Por quê? Esse tipo de rocha aqui, né, o basalto, quando ele sofre intemperismo e erosão, ele se transforma no solo de terra roxa. Vocês provavelmente já devem ter ouvido em história, tá? Então, por conta desse tipo de rocha aqui, a gente tem um solo extremamente fértil na produção de café, tá? Então, vamos fazendo essas associações que é muito importante. Gente, um pouquinho de atualidades, então, para fechar a aula. O vulcão Krakatoa, ele entrou em erupção aí recentemente, né? Não contente com a quarentena, com o Covid-19, teve um pouquinho mais de desgraça. Não desgraça porque não atingiu um número, não teve número de mortes, então a gente não pode falar que foi uma desgraça, tá? Na verdade, o que entrou em erupção recentemente foi o Anak Krakatoa, tá? Ele é um vulcão que tem na Indonésia, tá? E ele é o filho do Krakatoa, né? Por quê? Vou explicar para vocês. O Krakatoa é um vulcão que na década ali de... Década não, né? No ano de 1860, já faz tempo, né? Ele teve uma erupção tão grande, mas tão grande, que ele deixou 36 mil mortos, tá? E ele teve um impacto muito grande. Então, a explosão dele foi tão forte que as cinzas deles, pessoal, fez uma camada tão espessa na atmosfera que os raios solares não conseguiam entrar na Terra. Então, durante 18 meses, por conta dessa explosão do Krakatoa, a Europa ficou muito mais fria do que ela realmente é. Ele teve impacto ali de uma forma quase que global, né? Por conta das cinzas dele ser muito espessa, você teve uma série de problemas, né? Então, na Europa ficou muito mais frio, tá? Ocasionou um número grande de mortes, certo? Então, ele ficou muito conhecido aí por essa história, tá? E em 2018, de novo, ele teve outra explosão, tá? E a explosão dele foi tão forte que ele conseguiu perder 2/3 do cume dele, tá? Então, no momento da explosão, ele praticamente se autodestruiu, tá? Gerando aí também, como consequência, um tsunami. Então, por isso que a gente fala que é o Anak Krakatoa, porque o Krakatoa, ele praticamente, né, ele se destruiu em 2018 e voltou aí entrar em erupção em 2020, tá? Então, aí a gente tem aí, ó, as imagens dele. Não lembra que eu falei para vocês que ele é um vulcão explosivo, tá? Eu acho lindo. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu poderia ficar olhando essa imagem por muito tempo, tá? Como eu comentei com vocês, ele teve as explosões, mas foram explosões controladas, não teve um impacto ali para a população, certo? Eu vou tirar do vídeo, senão eu fico assistindo. Tudo bem? Então, esse daí é o Anak Krakatoa. Na verdade, ele é o filho do Krakatoa. A história, na verdade, né, que é conhecida aqui, é do pai, né, que teve um impacto aí, principalmente na Europa, muito grande. 18 meses, gente, de escuridão e climas mais frios, porque as cinzas dele, né, impediu aí a passagem da energia solar, tá? Eu vou mandar aqui um slide para vocês. Aqui é só um exercício para ver, né? Se vocês entenderam o que foi falado na aula ou não. Fica como um desafio aí, um exercício da FUVEST em 2019. Galerinha, eu agradeço a paciência de vocês. Hoje realmente eu tenho que dizer que as aulas não foram fáceis. Eu peço perdão para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, nosso grupo. E é isso.
Se cuidem. Hoje tá um dia gostoso pra ficar deitadinho, assistindo filme, mas estudei. Obrigada pela paciência mais uma vez. Um beijo. Ai, vou mostrar minha gata que atrapalhou o vídeo. Peraí. Agora ela dormiu e eu vou acordar, daí ela vai ficar endemoniada de novo. Oi, pessoal! Eu sou a Gaia, eu que atrapalhei o vídeo. Um beijo. Agora parece que ela é fofa, né? Mas ela tá com sono. Mas é isso. Um beijo, meus amores. Até mais.